Sabe-se Deus que nos céus habita. Graças te damos, Senhor, pela vida e saúde, proteção do Senhor nos concede. Pedimos, Senhor, a sua presença neste momento. Estamos para abrir as suas sagradas escrituras para mais uma lição, Senhor, da Escola Sabatina. Que o seu Santo Espírito possa nos guiar, de modo, Senhor, que possamos ter o discernimento desta lição e que possamos compartilhar com os demais. São as graças que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos para mais uma lição da Escola Sabatina, aqui no nosso canal IAG. Hoje contamos com a presença dos irmãos que vocês já conhecem melhor. Teremos conosco aqui o nosso irmão Luís, que vai saudar neste instante. Muito obrigado, irmão Cipriano. Ontem como apresentador e hoje como comentarista. Que prazer. E você é convidado para juntos estudarmos esta lição número 8. Muito bom. E contamos também com a presença do nosso irmão Rogério, que também tem sido um dos comentadores assíduos aqui no nosso canal. O irmão Rogério pode saudar os dois irmãos. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta lição. E convidamos a todos que estão lá em casa para abrirem seus termissários, pois a nossa lição da Escola Sabatina está para começar. Mas antes disso, todo aquele que ainda não está inscrito no nosso canal, convidamos desde já para ativar o sininho de notificações ao subscrever-se e compartilhar este vídeo para os demais lá em casa, de modo que todos possam ter acesso às lições que nós temos postado semanalmente. A nossa lição da Escola Sabatina é a lição número 8, que tem como tema Nos Salmos, parte 1. Geralmente, quando nós falamos do livro de Salmos, a primeira coisa que nos vem na mente são hinos de louvores, não é? Mas esta semana o autor vem nos mostrar que o livro de Salmos tem muito conteúdo profético. E o versuário que ele vai nos guiar durante esta semana, vou pedir para o irmão Luís ler o nosso versuário que está no livro do Apocalipse, capítulo 14, no versículo 1, para podermos compreender o que é que esta lição de Salmos tem a ver com o livro do Apocalipse ou com a mensagem profética. Irmão Luís? Muito bem. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 14, versos 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Que maravilha! Saber que o povo de Deus terá na sua testa escrita o nome de Deus. Que este seja o teu desejo e o meu desejo, termos o nome de Deus escrito na nossa testa. Temos na lição do domingo como tema Nosso Sumo Sacerdote. E nós já convidamos desde já os irmãos aí em casa para abrirmos juntos o livro de Hebreus, capítulo 9, onde nós vamos ler a partir do versículo 11. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Hebreus 9, 11 a 15. Diz o seguinte: Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote, dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Então nós encontramos aqui que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que ele subiu ao céu, entrou num santuário. Esse santuário não foi feito pelas mãos humanas. Então, irmão Rogério, o que o irmão pode nos dizer sobre o papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote? E qual deve ser o nosso papel diante daquilo que Jesus Cristo está a fazer no santuário celestial? Muito bem. Antes de responder à questão que o irmão Cipriano me coloca, nós temos que primeiro dar uma alusão daquilo que acontecia no santuário terrestre, para nós percebermos o que Jesus Cristo está a fazer no santuário celestial, no Santo dos Santos, não é? Ou no lugar santíssimo. Agora, quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulos 25, versículos 8, o próprio Deus diz as seguintes palavras: E me farão um santuário para que eu habite no meio de quê? No meio de vós.
não é? E quando nós continuamos no versículo 9, diz que temos que fazer o quê? O Moisés tem que fazer segundo o modelo. Não é? Quem mostrou o modelo é o próprio Deus, não é? Agora, quando nós vamos para o santuário terrestre, nós percebemos que o santuário era composto por 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E lá no lugar santo, quem devia estar a fazer os trabalhos do santuário era uma tribo, que essa tribo era chamada tribo de Levi, ou dos levitas, não é? Agora, quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulos 6, Hebreus 6, versículos 19 e 20, diz o seguinte: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhamos só, Jesus Cristo, nós percebemos que ele assumiu um papel, não é, de sacerdote, mas ele não era da linhagem dos levitas, mas sim era da linhagem, ou é da linhagem da tribo de Judá. Mas por que Jesus Cristo ele teve que assumir este papel? Primeiro, porque ele é o Cordeiro, não é? Vamos tentar explicar essa parte. O que acontece, queridos irmãos? No lugar santíssimo, quem devia estar lá a comissionar era o sumo sacerdote. Os sacerdotes terminavam no lugar santo, mas no lugar santíssimo, quem devia comissionar era o sumo sacerdote. É o que está acontecendo com Jesus Cristo, onde? No lugar santíssimo. Ele teve que ocupar o quê? 2 funções, de sacerdote para o sumo sacerdote. Por exemplo, quando nós vamos para uma profecia messiânica, que nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 8, versículos 23, diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria o quê? Purificado, não é? Então, significa que Jesus Cristo, no dia 22 de outubro de 1884, não é? Ele é entronizado no lugar santíssimo. Mas, antes dele entrar no lugar santíssimo, ele primeiro teve que assumir um papel no lugar santo. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulos 24, Mateus, capítulos, não 24, mas sim 27, Mateus 27, versículos 51, versículos 51 e 53, o a 50 diz o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram o quê? A muitos, não é? Nós encontramos no livro de João, não é? Que quando Jesus Cristo, Maria Madalena, Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena depois de ter ressuscitado. O que diz Jesus? Não me detenhas, porque eu ainda não subi ao quê? Ao Pai. Jesus Cristo ele tinha que subir ao Pai, ser entronizado ao Pai para ocupar o lugar de sacerdote, para mostrar o quê? As premissas dos mortos, não é? Então, ele assumiu este papel até no dia 22 de outubro. Depois ele é entronizado para ocupar o papel do quê? Do sumo sacerdote. Agora, o que Jesus Cristo está fazendo neste momento? Ele está expiando o quê? Os nossos pecados. Olhamos só, queridos irmãos, quando eu li o livro de Daniel, capítulo 8, versículos 14, que diz o seguinte: até 2.300 de manhã o santuário será purificado, não porque existe uma mancha no santuário, o quê? No santuário celestial, mas sim ter registro do quê? Dos nossos pecados. O que acontecia no dia da expiação, não é? Com o povo israelita, não é? Eles deviam fazer o quê? Deviam jejuar, não é? E eles deviam orar para que pudesse entrar no dia da expiação. É o que nós também devemos fazer, porque uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no lugar o quê? No lugar santíssimo, para expiar os pecados do povo. Neste momento, Jesus Cristo ele também está expiando os pecados, os nossos pecados. Nesse caso, quando nós oramos, o que acontece lá no lugar santíssimo? Temos regido o quê? Dos pecados. E Jesus que está expiando os nossos pecados. Então, nós estamos vivendo o dia da expiação. O que nós devemos fazer aqui na terra? Devemos jejuar, devemos orar, não é? Para que os nossos pecados possam ser o quê? Perdoados por Deus.
Muito obrigado, irmão Rogério. Aqui ficou a dica. Nós precisamos jejuar e orar. E jejuar, será que consiste apenas em apartar-se de algum tipo de alimento? Ou também inclui outras coisas? Acredito que o irmão Luiz, como quer acrescentar, vai poder também responder essa questão, porque em Salmos 122, a Bíblia nos diz no verso 1, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Será que hoje a casa do Senhor, porque no passado nós vimos que essa casa do Senhor referia-se ao templo, ao santuário que estava aqui na terra. Hoje, em que tipo de casa do Senhor nós devemos nos alegrar? Será que está-se a falar hoje para nós de uma casa terrena ou não? Irmão Luiz, se tiver algum acréscimo, pode também nos ajudar a compreender essas questões. Muito obrigado. Já vinha dizendo muito bem, meu irmão, que nós estamos a viver no dia da expiação. E quando nós vivemos nesse dia de expiação, este tempo todo, até a saída do nosso sumo sacerdote, do lugar santíssimo, então nós precisamos viver de uma forma abnegada. Então nós precisamos olhar para aquilo que é o nosso santuário. Então, quando nós olhamos para o tempo que estamos a viver, segundo o que diz o nosso irmão Rogério, estamos a viver no tempo de expiação. E entendemos que o tempo, o dia da expiação, é quando o sacerdote entra no lugar santíssimo. Então o povo deve, em si mesmo, viver uma vida de abnegação. E nós sabemos que aquele sistema ontem, não é, era uma sombra do que era real, que é Jesus Cristo. Então, ele, como sumo sacerdote, ter entrado no lugar santíssimo para a expiação dos nossos pecados, nós precisamos viver em jejum. Mas qual é esse jejum? O livro de Isaías já nos diz que nós devemos visitar os pobres e julgar com coerência aos que são necessitados, devemos vestir aos que estão nus. Então, esta é a forma pela qual nós devemos viver neste dia de hoje. Agora, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como é que então este corpo deve ser guardado, não é? Nós sabemos que tudo quanto é contaminante ao templo deve ser colocado de lado. Então nós estamos a viver uma santificação, porque o lugar onde o Senhor Jesus está, como nosso sacerdote, é o lugar santo dos santos. Então nós devemos viver uma vida abnegada. Nós devemos retirar tudo quanto quanto pode nos contaminar o nosso corpo. Nós temos hoje em dia as comidas, os fast foods, nós temos hoje em dia a forma de adoração, não de forma espiritual, não é? Mas como se estivéssemos a seguir simplesmente um protocolo. Então, tudo isto mostra-nos que nós devemos viver, na verdade, uma vida abnegada. Então, é isto que o cristão deve fazer, porque o tempo de expiação também termina. Agora, aquele que for encontrado desprevenido, então a saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo para encontrar o povo, então poderá ser como se fosse um ladrão, conforme Jesus disse. Muito obrigado. Então podemos concluir de uma forma muito prática de que se o trabalho de Jesus Cristo é expiar os nossos pecados, o maior jejum que nós podemos fazer hoje é abandonar os nossos pecados. Exato. E isso é através do poder do Espírito Santo a operar em nós, nos conceder a vitória sobre o pecado. Então, este é o maior jejum que nós podemos ter nos dias atuais. Mas uma coisa interessante é que, ao cumprirmos com o nosso dever diante do trabalho de expiação que Jesus Cristo faz, nos leva à lição da segunda-feira, sobre o Monte Sião. E eu gostaria de lermos aqui o livro de Salmos, capítulo 15. Vamos ler o versículo 1, que é uma pergunta muito interessante, e o irmão Luiz vai nos ajudar a responder esta pergunta feita aqui em Salmos 15, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Irmão Luiz, quem pode viver no monte santo de Deus? Quem habitará no tabernáculo de Deus? O que é que o irmão Luiz tem a nos dizer? E como é que nós podemos fazer parte dessas pessoas que podem habitar no monte santo de Deus? Bom, é muito interessante falar de viver no Monte Santo de Deus. Nós sabemos que a morada do nosso Senhor é no santuário. Então, a Bíblia aqui, quando fala do Monte Sião,
está-nos a mostrar também que é a morada de Deus. Nós vemos que Deus quis estar no meio do povo e Ele queria que eles construíssem um lugar, um tabernáculo. E Deus mostrou todos os detalhes ao nosso patriarca Moisés. Agora, quem pode morar então no seu santuário? Quem pode morar em Sião, onde é a morada de Deus? Aqui existem algumas características muito importantes que nós podemos encontrar quando lemos, por exemplo, ainda no verso que é o nosso verso áureo, a propósito. Quando nós lemos o 14, nós encontramos aqui. Lá quando nós vemos o versos 2, vamos juntos. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Versos 3. E cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, quem poderá então fazer parte? Quem poderá morar no seu santuário? Então, nós encontramos aqui um povo que será selado. Este povo vai sim fazer parte dos 144.000. Mas, agora talvez o nosso irmão aí pode se perguntar, mas que selo é este então? Quando nós vamos, por exemplo, não vamos ler aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 20, não é? Versos 12, versos 20, nós encontramos ali Deus mostrando o seu selo. E qual é então esse selo? O seu selo está na sua lei. E no 4º mandamento nós encontramos o selo de Deus. E o selo de Deus é o sábado. Então, os que vão fazer parte na morada do nosso Deus, então eles terão de receber um selo. Mas aqui, no versos 3, diz que estes também cantavam um cântico novo, que ninguém podia aprender. Então, nós encontramos aqui uma especialidade destes aqui, não é? Algumas características que, se todos nós, nos esforçássemos atingindo estas características, recebendo o selo de Deus, então podemos fazer parte dos 144.000. Mas agora, outra coisa aqui, estes também terão um nome de Deus escrito na sua testa. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus, quando quis salvar o seu povo, Ele mandou que eles pudessem receber um sinal. E este sinal aqui não era algo tangível no seu corpo. Era simplesmente o quê? A questão de se matar um bode e o seu sangue ser levado até os seus portais. Então, o anjo da morte, ao passar, pouparia aqueles que teriam cumprido com aquela que era a orientação de Deus. Então, o caráter de Deus escrito na sua testa não é algo tangível, não é algo visível, mas é o caráter de Cristo amputado no seu coração. Então, são pessoas que irão obedecer os mandamentos de Deus e terão ódio, não terão prazer no pecado. Então, estes sim farão parte dos 144.000, ou aqueles que habitarão no Monte de Sião, ok? Mas uma coisa muito importante aqui, não quer dizer que só os 144.000, mas temos também a visão, por exemplo, de João, que nos mostra que, mesmo não fazendo parte dos 144.000, a outra multidão que ele não conseguiu contar também poderão ter o quê? A salvação. Ok, muito obrigado. Só vamos ler aí o verso 4 para darmos oportunidade ao nosso irmão Rogério para tecer algum acréscimo sobre este assunto. No versículo 4 de Apocalipse 14, nós lemos sobre os 144.000. Aí nos diz que estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as premissas para Deus e para o Cordeiro. Irmão Rogério, aqui falam dos 144.000 serem virgens. Será que são pessoas que morreram virgens sem ter conhecido uma mulher? Qual é o significado desta linguagem que nós encontramos aqui na característica das pessoas que estarão diante do Monte Sião de Deus? Muito bem. Conforme já tinha aqui mencionado sobre as características dos 144.000, quando se diz que são aqueles que não se misturaram
com as mulheres, nós sabemos que em profecia a palavra mulher simboliza o quê? Igreja, não é? São aqueles que não se misturaram com doutrinas, não é? Falsas de uma igreja apóstata, por assim dizer, não é? Vamos tentar decifrar isso. Nós sabemos que existe uma igreja que, na verdade, tem vários dogmas, não é? Naquela denominação religiosa, em que um dos dogmas, por exemplo, é questão de perdoar os pecados, não é? Que significa que um homem pode perdoar o quê? Os seus pecados. E não só. Temos uma outra heresia, posso assim dizer, que se vê que para você ser salvo, tem que pagar pela sua salvação, que é a venda de indulgências, em outras palavras. Então, estamos a dizer o seguinte, que são aquelas pessoas que não se macularam com essas heresias, não é? Mas aqui encontramos que dizem que não houve nenhum engano, não é? Nesse povo. Será que, eu pergunto, podemos ver aqui na Terra sem que nós não tenhamos mentido? É que, de alguma forma, quando eles mentiam, eles confessavam e abandonaram o quê? O seu pecado. Estamos vendo? Então, são essas características do quê? Dos 144 mil. Muito obrigado. E uma coisa interessante sobre estes 144 mil, lá no verso 4 do Apocalipse 14, diz que segue um cordeiro por onde quer que ele vá. Então, essa é uma parte muito importante na vida de um crente. Nós devemos ouvir a voz de Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo onde quer que ele vá. E nós sabemos e vimos aqui na lição que ele entrou no lugar santíssimo, está fazendo o trabalho de expiação. Os 144 mil, todo aquele que deseja fazer parte deste mundo, é aquele que vai viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo está fazendo neste exato momento no lugar santíssimo. Então, nós vamos para a lição da terça-feira, a lei em nosso coração. Nós sabemos que a palavra de Deus deixa bem claro que nós somos salvos pela graça, não é? Por intermédio da nossa fé em Jesus Cristo. Qual seria a função da lei na salvação dos homens? Porque nós sabemos que não seremos salvos na desobediência. Mas então, qual é o papel da lei? Porque a lei no passado foi escrita em 2 tábuas de pedra. Mas a lição aqui vem nos sugerir que a lei será escrita no nosso coração. Muito bem. Na verdade, a lei de Deus representa o seu caráter. Quando nós falamos da glória de Deus, estamos a falar do caráter de Deus. Eu posso dividir a glória de Deus em 3 grandes partes, não é? 3 grandes partes. Estou a dizer o seguinte, temos o caráter, temos a natureza e também temos o que? A comunhão íntima com Deus. Quando eu vou para o livro de Tiago, capítulo 2, versículos 12, diz o seguinte: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei do que? Da liberdade. Estamos a dizer o seguinte, que Deus vai usar o quê? A lei como norma do juízo. Lembremos, queridos irmãos, na minha primeira fala, eu disse que Deus acumulava o quê? 2 funções, do sacerdote e também do sumo sacerdote. E também Deus tem 2 funções aqui. Uma função de advogado, neste momento, e também acumulará uma outra função de quê? De juiz. Porque é ele que vai fazer o quê? Que vai dar a sentença para os ímpios, depois dos 1000 anos. Então, quem vai acumular essas funções é o próprio Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos da lei em nosso coração, antigamente nós sabíamos que a lei era partilhada de pai para o quê? Para filho, não é? Assim sucessivamente, até chegar num tempo em que Jesus Cristo, o Deus, disse a Moisés: Moisés, estão aqui o quê? As tábuas do quê? Do testemunho, que é as tábuas dos 10 mandamentos, que na verdade tem que recitar aquelas tábuas para o quê? Para o povo, não é? Agora, antigamente a lei era colocada no coração, não é? Dos seres humanos. E também Deus colocou ali uma tábua para que as pessoas pudessem ver e colocar também o quê? Na nossa mente. Agora, nos tempos em que nós vivemos, a lei também deve estar onde? No nosso coração. A mente, a lei deve estar pairada no coração de cada um. Na verdade, a lei, quando nós vamos para o livro de Salmos 119, versículos 97, que nos diz? Diz o quê? Diz que a lei de Deus deve ser o quê? A nossa meditação. Eu gosto do livro de Salmos, porque os Salmos
não é? Ele contém 150 o quê? Capítulos. Mas este livro, não é, de Salmos, é dividido em, o quê? Em 5 livros. Se nós queremos conhecer a história de toda a Bíblia, não é? Desde Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos um livro de quê? De Salmos. Por exemplo, se nós queremos saber sobre a lei de Deus, vamos para o Salmos 119. Quando queremos saber sobre o povo israelita, a sua promiscuidade, vamos para o Salmos de quê? 78. Não é? Então, estes salmos contêm toda a Bíblia, em resumo, em outras palavras, são que eu digo que a glória de Deus encontramos onde? No seu caráter. Agora, Deus quer implantar o seu caráter no coração de cada um de nós, tal como aconteceu com os discípulos. Não é? Os discípulos de Deus, Deus implantou o quê? O seu caráter neles. Quando as pessoas viam lá o João, o apóstolo, neste caso não Batista, mas João apóstolos, quando viam, olhavam para o João como se fosse o quê? Como se fosse Jesus, a maneira dele de falar. Não é? Por quê? Porque o caráter de João já tinha se assemelhado ao caráter de quê? De Cristo. Agora, Deus quer, neste momento, que o nosso caráter também seja assemelhado ao seu caráter, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam contemplar a quem? A Jesus Cristo aqui na Terra. Muito obrigado, irmão Rogério. Então, vamos dar a palavra ao irmão Luís para poder dar uns acréscimos. Nós já vimos aqui que o nome de Deus, escrito na testa dos salvos, representa o seu caráter. Será que é possível alguém obter o caráter de Deus sem guardar a sua lei? Qual seria a importância da lei naquilo que diz respeito ao caráter de Deus? Irmão Luís. Se nós ouvirmos a palavra de Deus dita por Jesus Cristo, todo aquele que quis saber como então podemos amar a Deus, ele disse: se me amardes realmente, guardarás os meus mandamentos. Então, nós amaremos a Deus. Então, isto nos vai facilitar a fazer o quê? A guardar os seus mandamentos. Agora, é impossível que alguém tenha o caráter de Cristo ou o caráter de Deus sem que guarde os seus mandamentos, porque ele estabeleceu ali. Por isso, quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Êxodo, capítulo 31, versos 18, nos diz que esta é a parte pela qual Deus escreveu com seu próprio dedo a lei de Deus, os 10 mandamentos. E quando nós vamos para o Deuteronômio capítulo 6, nos diz claramente que ao descer Moisés, não disse mais um livro escrito por mim e inspirado por Deus. Não. Estas são as palavras pelas quais Deus mandou-me para vir dizer a ti, ó povo de Israel. Então, ele começa a citar os 10 mandamentos, porque Deus queria ter um povo que tenha também o seu caráter. É o que hoje nós também somos pedidos por Deus, para que nós possamos ter o seu caráter, precisamos guardar os seus mandamentos. Aqui a palavra nos diz o seguinte: o que vai acontecer mais tarde, quando as pessoas forem a se consagrar de espírito e verdade. Capítulo 31, versos 34. Assim diz a palavra do Senhor: e não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor. Então, nós encontramos aqui pessoas que já têm o caráter de Cristo Jesus, guardando os seus mandamentos. Têm o caráter de Deus, porque eles vivem estes mandamentos. Então, estamos numa fase em que nós mesmos já temos o caráter de Cristo, ou guardar os mandamentos com facilidade, já tudo implantado em nosso coração. Então, já não há necessidade. Porém, quando nós formos ao céu, nós teremos um pregador eterno, que é Jesus Cristo. Dele, nós ainda iremos aprender muitas coisas. Mas se estamos lá, é porque passamos por um processo. Obter o caráter do nosso Senhor Deus. Muito obrigado. Então, aqui podemos concluir que o nome de Deus representa o seu caráter e a lei de Deus é a transcrição deste caráter de Deus. Ou seja, a demonstração de que nós refletimos o caráter de Deus é através da nossa obediência à sua lei. Aquilo que são as nossas obras, aquilo que nós fazemos, vai testemunhar que nós realmente refletimos o caráter de Deus. E nós avançamos para a lição da quarta-feira, que faz um paralelismo ou uma comparação entre os Salmos capítulo 5 e Apocalipse capítulo 14. Aqui nos apresentam 2 grupos, não é? O grupo dos remidos e o grupo daqueles que vão se perder. Ou seja, os grupos dos obedientes e o grupo dos desobedientes. Que semelhanças ou diferença os irmãos puderam contestar
deste Salmo 5 com Apocalipse capítulo 14 e que lições práticas nós podemos tirar para a nossa vida. Irmão Rogério? Muito bem. Na verdade, quando eu vou para o livro de 2 de Timóteo, não é? Vou estar a salvar. 2 de Timóteo, capítulos 3, versículos 1 até 5. Diz o seguinte, 2 de Timóteo 3, versículos 1 até 5, diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se deles ou desses também. É o que aqui dá alusão aos Salmos capítulos 5. Por quê? Porque Davi, o que acontece com Davi? Davi aqui faz um contraste entre os remidos e os perdidos. Aqui, só para dar uma alusão daquilo que aconteceu comigo, queridos irmãos, fui entrando de casa em casa para dar estudos bíblicos, né? Para estudar, para partilhar a palavra de Deus com alguns irmãos, não é? Que não são da minha fé. Cheguei naquela casa, acreditem, queridos irmãos, em 5 casas que eu passei, nenhuma delas me deu uma cadeira para eu sentar, nenhuma delas. Simplesmente a 6ª casa é que quando uma irmã, não é, me deu cadeira para eu sentar. Olha só, nós estamos a ter aqui pessoas, na verdade, que são o quê? Que são amantes de quê? De si mesmas, pessoas que são que não sabem receber as visitas, não é? Nos recordemos nós daquilo que aconteceu com Abraão, não é? Quando viu aqueles 3 anjos. O que aconteceu com Abraão? Ele foi ao encontro deles, ele foi hospitaleiro. O que aconteceu com Ló? 2 anjos, quando foram ao encontro, a Ló foi ao encontro dos anjos, não é? Ele foi hospitaleiro. Mas estamos a ver pessoas hoje em dia, não é? Que não tem nenhuma hospitalidade. Primeiro se vai cadear, depois ouça o que a pessoa quer te dizer. Agora, você pode recusar a palavra de Deus ou aceitar. Isso depende de quê? Depende de si. Agora, é o que aqui o Davi está tentando dizer o quê? Está tentando referenciar a esse tipo de quê? De pessoas. Porque se uma pessoa não é hospitaleira, já mostra algum defeito de caráter no que diz respeito ao quê? A palavra de Deus, não é? E não só, aqui dá-se a alusão também do quê? Dos 144 mil. Diferente do número, não é? Das pessoas que o Salmo mencionou. Os 144 mil, como já mencionamos aqui, são diferentes, não é? Então, são essas pessoas que Deus escolheu aqui na Terra para ser o quê? Primícias do quê? Dos vivos. Assim como temos primícias dos mortos, que nós encontramos lá no Mateus capítulo 27, aqui temos primícias dos vivos que nós encontramos aqui no Apocalipse capítulo 7 e 14 também. Muito obrigado, irmão Luís. Sim, se o Mateus capítulo 7, 21, mais adiante, diz que nem todos diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse assunto é muito sério, porque ainda no Salmos capítulo 5, estamos a falar também da função que Cristo tem no seu santuário. Os 144 mil e também esses 2 grupos que no fim cada um será dito a sua sentença. Quando nós lemos, por exemplo, aquele livro de Salmos, capítulo 5, vou ler aqui o versos 4, diz que: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, aqui no livro de Salmos é uma oração, mas que também diz qual é que é o caráter de Deus. Deus não se alegra em ver alguém a morrer. Também não foi ele quem criou o quê? A iniquidade. Mas no coração de um anjo que havia sido feito de forma perfeita, ele começou no seu coração a intentar coisas malignas. E assim o pecado foi existir. E as pessoas, por causa do pecado, ou por causa deste próprio anjo que é Satanás, foi enganar os nossos primeiros pais. E quando engana os nossos primeiros pais, eles quando caem, daí não existia inimizade entre o homem e Satanás. Eles estavam mesmo no mesmo caminho.
Mas ao vir Jesus Cristo, devido à sua promessa, então aí o caráter de Satanás foi demonstrado. Mas mesmo assim, por causa do pecado, nós morremos. Todos nós estamos sujeitos ao quê? À morte. Mas agora, quando a palavra aqui nos diz que Deus não tem prazer na iniquidade, nós também precisamos ter este caráter. Não ter prazer na iniquidade. Sabemos claramente que o pecado, né, é a transgressão da lei. É essa iniquidade que está sendo referida. Então, nesses dois grupos, nós encontramos pessoas que serão aceites pelo trabalho que está sendo feito lá no céu através de Jesus Cristo, que é a expiação, e também o outro grupo que não será aceite, não é? Por quê? Porque eles não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, quando nós lemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 11, no verso 1, nós encontramos aqui a palavra do Senhor dizendo: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Versos 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não amessas, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora, nós encontramos aqui o anjo fazendo a menção do templo ou do santuário. Mas há um dado muito importante aqui. O anjo foi dito que o átrio não precisava fazer o quê? Medir. Mas a concentração devia ser dos dois compartimentos. Estamos a falar do lugar santo e o lugar santíssimo. Então, por que tinha que se deixar o átrio ou o pátio? Porque esta foi dada okay, às nações, ou por outra, nas outras versões, diz que foi dado aos ímpios. Então, os que serão aceitos, segundo Salmos capítulo 5, são aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo. E onde é que está Jesus Cristo neste momento? Está no lugar santíssimo. Esses serão aceitos. Pela fé, nós seguimos a Jesus Cristo. Nós não iremos ao céu, onde tem um lugar santíssimo, né? onde tem um santuário. Mas pela fé seguiremos a Jesus Cristo. E qual é a mensagem que deve ser pregada ou que deve os seguidores de Cristo abraçar? É a mensagem da consagração. É a mensagem das reformas. Todas as reformas. Para quê? Para que então possamos testemunhar este caráter que Cristo quer implantar em nós. Agora, a parte ou o átrio será deixada para quem? Para os ímpios. Será deixada para as nações. Então, estas nações que não irão fazer o quê? Abraçar. Agora, eu e tu, irmão, como adventistas do sétimo dia também, nós precisamos seguir Jesus onde Ele está. Onde Jesus está, já não há mais sacrifício. E nós devemos fazer o quê? Deixar aqueles que ainda querem fazer sacrifício lá no átrio ou no pátio. Nós precisamos estar no lugar santíssimo, na plena consagração. Abandonar todo o nosso pecado, toda a nossa fraqueza. Entregar a Jesus Cristo para que os nossos pecados possam ser perdoados. Exatamente, muito obrigado. Então, aí em casa nós recomendamos a leitura dos Salmos capítulo 5, comparando com Apocalipse 13 e Apocalipse 14. No verso 4 do Salmo 5, nós vimos que os ímpios não habitarão com Deus, não é? Mas quando você vai para Apocalipse 14, verso 1, encontra que os santos, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, eles habitarão na presença de Deus. Mas em Apocalipse 13, você vê uma adoração à besta. E nós, em Apocalipse 14, vimos que, em Apocalipse 14, assim como em Salmos 5, 7, vimos os homens que entregaram suas vidas a Deus, adorarem ao Criador do céu e da terra. Porém, então, existem muitas coisas que nós podemos encontrar que definem os dois grupos opostos neste tempo do fim que nós vivemos, se baseando no livro de Salmos, Apocalipse 13 e 14. Então, nós vamos avançar para a lição da quinta-feira, ensinar os transgressores os teus caminhos. Aqui o autor começa nos trazendo a experiência do profeta Isaías. Eu acredito que nós aprendemos muito com o profeta Isaías. Quando nós olhamos o capítulo 6 do livro de Isaías, nós vimos o profeta Isaías, não é? A ter aquela visão que ele teve do trono de Deus, dos anjos de Deus, e ele exclama, não é?
no verso 5, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, queridos irmãos, nós vimos aqui o profeta Isaías a contemplar a Deus. E ele, a contemplar a Deus, ao ver a santidade de Deus, ele acha-se muito sujo. Os seus pecados são expostos. Mas a esperança é que Deus envia o seu anjo e coloca uma brasa nele para dizer que os seus pecados são purificados. E aí onde já entrou o chamado. A quem enviarei? Como é que nós podemos responder a esse chamado? Agora, quanto mais nós nos achegamos perto de Cristo, o que acontece? Cristo vai revelar o que? Os nossos pecados. Foi basicamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele antes não enxergava o quê? Os seus pecados. Mas quando ele se achegou perto de Cristo, o que aconteceu com Cristo? Mostrou o quê? Os seus pecados. Para que ele se sentiu o quê? Impuro. E depois diz, enviou o quê? A quem enviarei? O anjo a dizer, a quem eu enviarei? E ele logo se prontificou. Envie-me a mim. Não é? Na verdade, estas palavras servem para nós nos dias de hoje. O que nós devemos fazer nos dias de hoje? Proclamar a mensagem, as 3 mensagens angélicas. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6, eu não vou ler todas as 3, vou aqui fazer alguma menção. O versículo 7 de Apocalipse 14 diz o seguinte: ele disse-me em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Já sabemos o que é temer a Deus. Temer a Deus é guardar o quê? Os seus mandamentos, não é? Agora, temos que informar ao povo, aqui fala no versículo anterior, temos que proclamar o quê? A tribos, línguas e nações, não é? Sobre o tempo de juízo que chegou. Nós sabemos que Jesus Cristo no santuário celestial, o que ele está fazendo agora? Além de expiar os nossos pecados, não é? Ele iniciou o julgamento do quê? Dos mortos. Isso no mesmo dia, 22 de outubro de 1844. Não é? Então temos que anunciar a este povo que chegou o quê? O tempo do juízo. Quando nós vamos também para o versículo 8, que é a segunda mensagem angélica, diz o seguinte: um segundo anjo seguiu dizendo, caiu o quê? A grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Eu já dei ênfase aqui o que representa a Babilônia. É uma igreja apóstata. Não é? Aquela igreja que trouxe várias doutrinas. Doutrinas essas que contrariam as doutrinas do quê? Bíblicas, como santificação de domingo. Então, nós temos que falar, não é? A todo o povo, não é? Estamos a falar tribos, línguas, nações, sobre o quê? Sobre a caída do quê? Da Babilônia. É claro que a Babilônia agora não caiu. Estamos vendo, mas cairá. Então, nós temos que falar que a Babilônia o quê? Vai cair. Porque está dando de beber o quê? Todas o quê? A sua prostituição está dando de beber o quê? A heresias falsas o quê? A várias igrejas. Quando nós vamos para o versículo 9, diz o seguinte: e um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar o quê? A besta e a sua imagem, e beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Agora, se alguém adorar o quê? A besta, nós sabemos se alguém adorar o quê? Esta falsa entidade, ou também adorar o quê? Aquilo que chamamos da marca da besta. Estamos a falar do quê? Da santificação do domingo. Nós temos o selo de Deus e temos também a marca da besta. O selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o quê? É o domingo. Então, nós temos que alertar as pessoas que eles em nenhum momento devem adorar o quê? A marca da besta e a sua imagem, que são esses dogmas que eu aqui mencionei. Agora, quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 18, compacta as 3 mensagens angélicas numa única mensagem. Aqui encontramos a mensagem do quê? Do quarto anjo, não é? Versículos 1 diz o seguinte: depois disso, vi um outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Caiu o quê? A grande Babilônia. Ela se tornou que a habitação do quê? Dos demônios. Agora o que acontece aqui? Caiu já o quê? A grande Babilônia. Aqui já caiu a grande Babilônia, não é? Agora aqui é onde vai
a haver um avivamento. É a proclamação do quê? Do alto clamor, não é? Em que muitas pessoas vão ser o quê? Vão ser convertidas na hora o quê? Na hora 1/10. Mas agora a nossa missão é temos que fazer o quê? Dar a conhecer sobre esta mensagem a pessoas que não conhecem. Muito obrigado, irmão Luís. Bom, na verdade, nós encontramos Isaías como alguém pelo qual nós podemos nos inspirar nele. Porque ele aceitou um chamado, mas antes tinha que haver uma purificação dos seus lábios. Então, ele não podia sair para proclamar ou para ensinar ao mundo antes que o seu lábio possa ser purificado. Agora, qual é a lição que nós podemos tirar aí? É que antes de nós sairmos para o campo, nós como adventistas do sétimo dia, precisamos nos tornar verdadeiros adventistas do sétimo dia. Eu queria convidar os irmãos a estudarem mais sobre o que é então ser um adventista do sétimo dia. Porque se tu fores a ver, até um mundo que procura saber quem é adventista, até pode em algum momento conhecer melhor quem são os adventistas do que alguns que estão dentro do adventismo. Então, existem situações ou existem crenças que o adventista devia conhecer, que as pessoas lá fora conhecem. Agora, o Isaías, ele aceitou porque aceitou a purificação do anjo dos seus lábios. Então, quando nós sairmos para pregar, devemos ser coerentes no que a gente diz e ensina as pessoas. Porque há uma repreensão muito grande que Deus exorta a cada um de nós que não podemos fazer, ok? Seja adventista, assim como também dos outros que dizem conhecer o Evangelho e querem ensinar este Evangelho. Temos que nos lembrar o exemplo de Gênesis e Jambres, não é? Eles não criam no profeta Moisés. Eles simplesmente ouviam, mas quando saíssem, ensinavam o contrário, não é? Então nós não podemos ser como eles. Mas agora, muitos já que dizem estar a ensinar a palavra, muitos já que estão a pregar a palavra. Mas uma coisa muito interessante nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo, né? Versos 18, vamos ler até 19. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, não é? Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Veja só a atenção que ele nos dá daqui. Não podemos acrescentar absolutamente nada do que está escrito neste livro. Irmão, tu podes pegar a tua Bíblia, não é? Começares a vasculhar de Gênesis até Apocalipse. Não haverá em nenhuma passagem uma menção de que nós devemos adorar a Deus no dia de domingo. Esta é uma falsa doutrina e é um falso ensinamento. Então, como é que nós podemos ensinar ao mundo ou ao povo? É falando, como Isaías também tinha que passar por esse processo, é falando aquilo que é verdadeiro. E Isaías disse, eu, o homem de lábios impuros, e ele recebeu o que é uma purificação. Agora, o domingo é um falso ensinamento. E ainda diz, verso 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, nós temos a esperança de entrar na cidade santa. Depois dos 1000 anos vivendo no céu, fazendo observando aquele juízo contemplativo, não é? O julgamento contemplativo, nós desceremos com Cristo na cidade santa. É lá onde nós vamos adorar ao nosso Deus. E a terra terá nos sido dada, ok? Então, se alguém ensinar algo que não está escrito, ou acrescentar aquilo que não está escrito, ou tirar alguma coisa que quis dizer, então Deus vai tirar o seu nome daqueles que vão fazer parte desta cidade. Então, a nossa esperança é ter a vida eterna. E nós, ao ir para o céu, então teremos a entrada na cidade santa com o nosso rei. E esta será a maior alegria. Então, isto nos chama a sermos sérios ou a sermos sinceros naquilo que nós ensinamos ao povo. Antes, precisa de uma purificação. Então, antes de nós sermos purificados, tudo quanto nós formos a falar lá fora, então não será verdadeiro. Precisamos de uma purificação com Cristo Jesus. Muito obrigado. E assim nós chegamos no fim da nossa lição da Escola Sabatina, dizendo o seguinte:
que para nós ensinarmos as pessoas que estão num mau caminho a virem um caminho verdadeiro, assim conforme já diziam os meus companheiros aqui, precisamos primeiro colocar em prática as mesmas verdades que nós queremos ensinar às pessoas. O povo de Deus hoje tem uma grande responsabilidade, que é chamar as pessoas que se encontram na Babilônia para saírem dela. E essas pessoas, ao saírem da Babilônia, não podem vir encontrar que nós estamos a viver as mesmas práticas pelos quais essas pessoas viviam lá na Babilônia. Então, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Esta é a mensagem que Deus deu ao profeta Isaías, para ele entregar o rei. O rei precisava colocar a sua casa em ordem. A nossa casa pode ser o nosso lar, pode ser a nossa igreja, mas também pode ser o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então precisamos nos colocar em ordem. Só assim poderemos sair e pregar o Evangelho, a mensagem dos 3 anos, que é o Evangelho eterno. E as pessoas virão encontrar que a casa está em ordem e nós estaremos capacitados para estar diante do Monte Santo de Deus naquele dia, porque houve um ajuntamento no passado para adorar a Deus e nós cremos pela fé. E nós cremos pela fé, assim como pelo está escrito na palavra de Deus, que poderemos nos encontrar e nos ajuntarmos para adorarmos o nosso Deus. Que essa seja a tua vontade, pois é a nossa vontade, que Deus possa escrever o nome dele na nossa testa, que é o nosso caráter, e nos capacite a andarmos de acordo com a sua lei. Pedimos mais uma vez que possa se subscrever neste canal e que possa compartilhar com os demais e nos envie os vossos comentários aí, para que possamos também crescer com aquilo que os irmãos entenderam ao estudar esta lição. Nos despedimos dessa forma e aguardamos por vós na próxima lição. Que Deus possa vos abençoar.